Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e esse é o 18º encontro para estudo do livro Céu e o Inferno, como nós sabemos, de Allan Kardec, a obra fundamental da doutrina espírita. Vou convidá-los nesse momento para os nossos movimentos iniciais, fechando os nossos olhos e diminuindo um pouquinho da percepção do mundo exterior, dirigindo o nosso foco e a nossa atenção para o estudo. Momentaneamente a prioridade é o espírito imortal, momentaneamente encarnado, que somos nós, necessitado de bases que norteiem o seu progresso. Sinta a paz te envolver, e caso alguém sinta alguma forma de desconforto, possivelmente advinda do plano espiritual, possivelmente da aproximação de um irmãozinho necessitado, controle-se. Controle a si mesmo. E vamos agradecer essa oportunidade bendita de estarmos reunidos mais uma vez para a busca do entendimento, do conhecimento que liberta, como o irmão maior, o governador espiritual do planeta nos ensina, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pelo amparo e pela possibilidade de estarmos reunidos mais uma vez, buscando esse conhecimento que nos fortalece e nos liberta. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais, aqueles que vão nos ajudar, intuindo cada colocação, às vezes uma dúvida de alguém no chat, e que acaba vindo ao nosso pensamento, a gente acaba se lembrando ou sendo lembrado na hora do estudo, e isso norteia, ajuda, auxilia, direciona. E nesse clima, Senhor, emocional de bênção, de gratidão e de paz, nós iniciamos mais um encontro para o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-vindos, meus amigos, a mais esse encontro. Obrigado pela presença de cada um de vocês, obrigado pelo carinho de sempre, pela oportunidade ou pelas oportunidades que vocês nos dão, né? A gente abraça o trabalho, mas é por vocês que a gente continua, a gente segue trabalhando, tentando demonstrar aí o máximo de esforço e de gratidão possível pelo carinho que vocês têm mostrado ao nosso trabalho, e com o estudo do livro Céu e Inferno não é diferente. Queria agradecer a cada um de vocês que tem dado um retorno muito positivo, e mesmo nos momentos em que o retorno não é tão positivo, nós estamos aprendendo a lidar com isso, lendo as críticas, vendo se elas têm fundamento, e se tiver fundamento a gente vai fazer as alterações necessárias, porque isso faz parte do amadurecimento do espírito imortal. Então obrigado pela presença de cada um de vocês, e vamos iniciar nesse momento o nosso estudo, lembrando que nós estamos no segundo capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno, que Kardec chamou da apreensão diante da morte. E a gente vai fazer agora a leitura do último slide do encontro anterior, para a gente ir relembrando e conectando com o texto. Então, no encontro anterior, Kardec nos dizia assim, nós iniciamos ali o item número 3, como vocês estão vendo na tela. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, homem, espírito encarnado, independente do sexo, vida futura, imortalidade da alma, a apreensão da morte diminui. Mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ou seja, no plano físico, ele aguarda seu fim com mais calma, resignação e sem temor. Então, entendendo o que a gente veio fazer aqui, o objetivo da encarnação, os objetivos gerais de todas as encarnações, os objetivos específicos da nossa encarnação, a gente se esforça mais, valoriza mais a encarnação e acaba, como Kardec nos diz, aguardando esse final com calma, resignação, sem temor.
a certeza da vida futura, a certeza da continuidade, da imortalidade, dá outro curso às suas ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter a certeza, ele trabalha apenas para a vida atual. Com tal certeza, ele trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção melhor ou pior que dá ao presente. Então nós sabemos, como nós comentamos no encontro anterior, que o nosso futuro está em construção. Medo do futuro significa, entre outras coisas, pode significar, na verdade, consciência pesada. Por saber que não se está cumprindo no presente os objetivos da construção de um ser melhor, mais adequado à lei de Deus. Então, com a certeza da imortalidade, no caso aí da construção do futuro chamado princípio de causalidade, lei de causa e efeito, a gente sabe que o futuro vai ser melhor conforme nossa semeadura no presente também estiver sendo melhorada. E quando ele nos disse que a certeza da vida futura dá outro curso às ideias, outro objetivo aos trabalhos, ele está nos lembrando, e eu me lembro de ter comentado isso há uma semana, daquele texto extraordinário dele próprio, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, um subtítulo chamado Ponto de Vista. Texto que nós abordamos numa palestra chamada Os Aspectos Morais da Imortalidade da Alma. A gente tentou comentar com o máximo de profundidade possível esse texto que nós citamos. E aqui nós iniciamos então o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim, vamos dividindo tela. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de continuar as relações que teve na terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, dá-lhe paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. Aqui a gente não pode esquecer que quando ele nos diz que a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, continuar as relações que teve na terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, esse texto agora está associado ao capítulo anterior. A gente só pode reencontrar os amigos, continuar as relações que tivemos aqui no plano físico, não perder o fruto de nenhum trabalho, se houver a manifestação da justiça com relação à imortalidade, que, como nós comentamos no capítulo anterior, chama-se conservação ou manutenção da individualidade. Eu só posso encontrar aqueles que que retornaram ao plano espiritual antes de mim, se houver a conservação da individualidade. Então eles desencarnaram antes de mim e lá estão os mesmos seres que aqui estavam, a única diferença sem corpo, e ao abandonar definitivamente o meu corpo, eu também conservo a minha individualidade e me encontro com eles na medida do possível. Então veja que esses textos que iniciam o nosso trecho de hoje estão muito associados às consequências do primeiro capítulo, da chamada conservação ou manutenção da individualidade. Senão Deus não seria justo. Se nós retornássemos para o todo, lembre-se, panteísmo, ou deixássemos de existir depois da morte do corpo, materialismo, Deus seria injusto, e tudo aquilo que nós conquistamos durante a encarnação, tudo aquilo que nós construímos durante a encarnação seria jogado fora. E por isso que ele vai encerrar o trecho dizendo, e nós vamos dividir tela de novo, de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição no sentido de moralidade. Dá-lhe a paciência de esperar, a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. Então ele está classificando as fadigas do plano físico de momentâneas, porque se a encarnação é um momento, tudo que se encontra dentro do momento, dentro da encarnação, perde importância absoluta e ganha importância relativa no sentido de nos fortalecer e nos fazer crescer e enfrentar as dificuldades e extrair daí os ensinamentos que vão nos ajudar a vencer as imperfeições e construir as virtudes. E o codificador prossegue: a solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos, a comunicabilidade, faz-lhe compreender aquela que lhe deve existir entre os vivos. Então olha só, se existe uma solidariedade, se existe uma união, um intercâmbio, uma comunicação
entre os chamados mortos, entre aspas, os que não têm corpos, desencarnados se você quiser, e os chamados vivos, aqueles que têm corpo, aqueles que momentaneamente estão encarnados, entendendo que os vivos ou encarnados também são espíritos que momentaneamente conduzem o corpo, o que a gente faz? O que a gente passa a entender? Que se há solidariedade entre mortos e vivos, precisa haver solidariedade entre vivos e vivos. Então a gente começa a entender que aqueles que pensam diferente da gente, aqueles que às vezes nos agridem, nos ofendem, nada mais são do que seres mais ou menos no nível evolutivo, talvez um pouco mais ignorantes, porque há bem pouco atrás nós também agredíamos pessoas, né? Nós também decepcionávamos pessoas. Hábito esse que foi melhorando aos pouquinhos conforme a gente foi amadurecendo como espírito imortal. Conforme a gente foi entendendo esses conceitos, no nosso caso, que a doutrina espírita nos tem trazido. Então veja que amadurecer como espírito é também enxergar o próximo como um espírito imperfeito, às vezes imaturo, e às vezes ainda num estado mais agressivo do que o nosso. E nós, graças a Deus, já começamos um processo de apaziguamento de nós mesmos, de aceitação do próximo, que é a fraternidade. E a solidariedade, na verdade, o termo que Kardec usou, como nós vamos ver agora, dividindo tela de novo. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre mortos e vivos, ou seja, já não há mais aquela crença de alguém que vai ficar para toda a eternidade isolada no céu ou isolada no inferno. Há uma solidariedade. Faz-lhe compreender aquela solidariedade que deve existir entre os vivos. Ou seja, se eu respeito os desencarnados, eu preciso aprender a respeitar também os encarnados. Mas Kardec ainda prossegue. A fraternidade tem assim a sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Esse termo é muito importante. A fraternidade tem assim sua razão de ser. Gente, quando você entende a razão de ser, você começa a trabalhar para construir em você mesmo essa tal de fraternidade. É importantíssimo você e eu entendermos isso. Tudo muda e tudo pode ser construído em nós quando aquele objetivo a ser construído faz sentido. Se aquele objetivo não faz sentido, a gente muda mecanicamente. Quem muda mecanicamente não fez as alterações, pelo menos em geral, não fez as alterações por dentro. É como aquela pessoa que diz que parou de beber, que se afastou da bebida, mas na verdade ela se afastou dos ambientes onde se bebe. Mas aonde ela está, por exemplo, na casa dela, ela fica lembrando das circunstâncias em que estava lá no bar, na festa, etc. Lembra da bebida alcoólica, ainda dá água na boca. Lembra dos ambientes e das circunstâncias de bebida, sente saudade. Então veja que ele não parou. Ele apenas se afastou. Ou seja, o parar ainda não fez sentido para ele. Ele tem saudade das coisas que aconteciam lá nos ambientes onde se bebe. Ele não viu uma razão de ser para essa mudança definitiva. Ele apenas se afasta por um motivo ou outro, para não brigar com o cônjuge, por causa da saúde, mas se a saúde se restabelecer, provavelmente ele cai de novo. Então a mudança acontece, queridos, quando a gente vê razão de ser naquele objetivo, na direção do qual a gente caminha. Mas Kardec continua, nós estamos agora iniciando o item número 4. Para se libertar das apreensões diante da morte, é preciso encarar essa última, a morte, do seu verdadeiro ponto de vista. Isso é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, veja que está muito conectado também lá com o texto do Evangelho, chamado o ponto de vista, e ter feito deste uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão a se desprender da matéria. Não é desencarnar, e se desprender da matéria significa estar na matéria, estar encarnado, mas fazendo um esforço para viver cada vez mais como espírito imortal. Buscando na matéria cada vez mais apenas o necessário. Ou seja, estar no mundo sem pertencer ao mundo. Vai fazer com que a gente se sinta meio isolado socialmente? Possivelmente. Mas é o objetivo. Então nós precisamos, segundo Kardec nesse texto, encarar essa tal de morte ou a desencarnação, se você quiser, do seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, apenas a separação definitiva do corpo, porque a separação
não definitiva, ela acontece todas as noites pelo processo que Allan Kardec vai chamar de emancipação da alma. Todas as noites você deixa o corpo descansando e vai fazer alguma coisa. Agora, esse processo que Kardec chama de morte, nós costumamos chamar de desencarnação, já é uma separação definitiva com relação ao corpo. E ele precisa ser enxergado dessa forma, porque pela conservação da individualidade, e aqui eu vou dar destaque ao slide como um todo, vocês vão poder ver o slide como um todo, e pela conservação da individualidade a gente vai entender que se eu conservo a individualidade significa que eu apenas me desprendi do corpo, então o ponto de vista que nós encaramos, ou pelo qual nós encaramos a morte, muda. Como nos é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse texto chamado ponto de vista, não mais a porta para o nada, que é o materialismo, mas a porta da libertação. Gente, se você se liberta, porque você continua existindo depois da libertação. Veja que o processo muda. O espírito sofre muito menos quando está desencarnado. E não deixa de ser uma pontinha de egoísmo da nossa parte querer que aqui ele fique, se ele não tem mais nada para fazer aqui, se o corpo está doente, ele está sofrendo, não aguenta mais aquela situação de desespero, de muitas vezes ficar jogado em cima de uma cama, querendo fazer as coisas e não pode. Não deixa de ser uma pontinha de egoísmo da nossa parte. Aqueles que passaram por essa situação, por favor, não se sintam ofendidos com o que eu falei agora, mas pensem nisso. Então veja que Kardec trabalha aqui o esclarecimento como uma forma de fazer com que a gente enxergue a chamada morte física, morte do corpo, a separação, a desencarnação, pelo seu ponto de vista, como ele já nos havia dito, né? Porque esse livro é de 65 e o Evangelho é um ano antes, é 64, ele já havia dito então que a morte não é mais a porta para o nada, é a porta da libertação. E quando nós enxergarmos a morte como a porta da libertação, a gente vai poder se desesperar muito menos frente à morte, porque o nosso ente querido não desapareceu, ele apenas não tem mais corpo. E Kardec continua as suas colocações. Naqueles que não estão suficientemente avançados, a vida material ainda leva a melhor sobre a vida espiritual. Lembra? Espírito imperfeito, a matéria sobrepuja o espírito. Então vale a pena nessa última frase, eu vou mostrar de novo o slide sozinho, para todo mundo poder ter uma visão melhor do texto. Última frase: naqueles que não estão suficientemente avançados, a vida material leva a melhor sobre a vida espiritual. E nós estamos conectando esse texto com o texto da Escala Espírita, onde Allan Kardec nos ensina, item 101 de O Livro dos Espíritos, primeiro item, segundo item da escala, né? No item 100 Kardec descreve os critérios, e no item 101 ele descreve os espíritos imperfeitos. Ele vai dizer, confirmando essa frase, eu vou colocar o slide de novo para a gente fazer a comparação, que a matéria sobrepuja o espírito. Então aqui nesse texto, naqueles que não estão suficientemente avançados, a vida material ainda leva melhor sobre a vida espiritual. Aqui nós tivemos, né, Kardec nos trouxe uma consideração prática para nós entendermos essa colocação dele de que a matéria sobrepuja o espírito. Ou seja, quando encarnados, nós damos preferência para as coisas da matéria e não para aquilo que é do espírito imortal e que acrescenta na vida do espírito. Mas Kardec continua. Apegando-se ao exterior, o homem vê a vida apenas no corpo, ao passo que a vida real está na alma. E nós sabemos disso pelo estudo de O Livro dos Espíritos. Você sabe, eu também sei, que a vida verdadeira é a vida do espírito, que o espírito passa pelo corpo para enfrentar as provas necessárias para desmaterializar-se, para desprender-se de matéria. Mas o nosso lugar não é no plano físico. Até nisso nós trazemos ainda um materialismo muito forte em nós, porque nós temos muitas vezes dificuldade para entender que a vida real é a vida do espírito. O plano espiritual, ele foi definido em O Livro dos Espíritos como o mundo normal primitivo. Por que primitivo? Porque ele preexiste e sobrevive a tudo. Olha só. A importância da gente entender isso.
Ou seja, o plano físico, ele deixa de ser, com essas colocações de Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, ele deixa de ser o plano físico, no caso, né? Ele deixa de ser o objetivo principal. Aproveitar a vida não é mais aproveitar a encarnação no sentido que nós temos dado a essas palavras. É usar bem a encarnação num processo de amadurecimento. Olha só. Mas vamos seguindo com Kardec aqui. Estando o corpo privado de vida, a seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Evidentemente aqui os materialistas ou muitos espiritualistas, muitos religiosos que ainda não conseguiram interiorizar esse conceito. Porque como nós dissemos agora, nós somos espiritualistas, no nosso caso, pelo menos a maioria. Somos espíritas, mas não conseguimos interiorizar esses conceitos. Então, embora espiritualistas, espíritas, religiosos, o que nós fazemos? Ainda vivemos uma vida de materialistas. Então, talvez essa colocação de Kardec aqui nos sirva. Ó. Estando o corpo privado de vida, a seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Talvez essa colocação nos sirva. E o codificador prossegue. Se, em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que é o ser real e sobrevivente a tudo, olha só, o ser real, não é a personalidade encarnada, mas o espírito imortal, e sobrevivente a tudo, a todos os corpos, a todas as mortes físicas que nós já tivemos, ele lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Olha que texto belíssimo de Kardec. Se, em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, corpo, materialismo, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, que é a alma imortal, pré-existente, sobrevivente a tudo, ele lamentaria menos o corpo. Lamentaria menos a morte. Lamentaria menos aquilo que não deu tempo de fazer na encarnação. Por quê? Porque sabe que terá muitas encarnações para continuar fazendo. E esse corpo, segundo Kardec, nada mais é do que fonte de tantas misérias e de tantas dores. Mas, para tanto, é preciso uma força que o espírito adquire apenas com a maturidade. Então, só com o amadurecimento, só com a reflexão desses conceitos é que a gente vai conseguir colocar isso tudo em prática. Enxergar a morte com outros olhos. Não mais a porta para o nada, repito, mas a porta da libertação. Enxergar a própria encarnação com outros olhos. Não mais um passeio, mas uma ferramenta extraordinária de amadurecimento, de evolução. E cada circunstância da encarnação como uma ferramenta pedagógica de Deus. Encerramos aqui o 18º encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Se te for possível, curte o vídeo aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que a gente possa estar incentivando o estudo do pensamento e da obra de Allan Kardec. Fiquem com Deus. Até a próxima.